Você sabe que os golpes digitais crescem a cada dia no país e vêm provocando prejuízos em muitas famílias. Um relatório de segurança digital feito pela PSafe. PSafe é uma empresa de segurança digital da América Latina e o relatório aponta que mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude online. Você pensa, na vida? Nos últimos anos? Não. Só nos primeiros 3 meses de 2025. Os crimes mais comuns são falsas promoções, clonagem de WhatsApp, perfil falso em rede social, golpe do Pix, fraudes em sites de compras. Mas, afinal de contas, o que fazer se você for vítima de um desses crimes digitais? É o que a gente vai saber a partir de agora com o nosso convidado, o Dr. Júlio César Ballerini, advogado especialista em direito civil, que gentilmente atende o nosso convite e a quem agradecemos por conversar com o nosso ouvinte nesta manhã de quinta-feira. Dr. Ballerini, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês para trazer algum tipo de luz num caso como esse. A gente tem, às vezes, a sensação de que internet é terra sem lei, mas não é, né, doutor? Não é de modo algum, né? Hoje nós estamos aí no auge da polêmica de algum tipo de regulação nesse tipo de ambiente, até porque eu costumo brincar, né? Eu sinto, às vezes, falta do golpe do bilhete premiado, né? Que era um estelionato caseiro que se aplicava lá para vender bilhete falso. Tá? Hoje, o que a gente observa é que quadrilhas elas estão se valendo da falta de informação, da falta de cautela de consumidores, tá? E estão aplicando golpes cada vez mais refinados. Gente com escolaridade uma escolaridade mais alta, acaba não percebendo e sendo vítima. Idosos vulneráveis também, né? Então a gente vê, e há uma dificuldade depois de você localizar o responsável. Geralmente eles hospedam sites fora do país para dificultar a localização. Tá? Se ocultam atrás aí de uma ideia de proteção de intimidade e dificulta muito a atuação dos órgãos públicos no combate a essas fraudes. O consumidor ele tem que ficar cada vez mais atento para evitar cair nessas armadilhas. Nath Luquezzi, Dr. Júlio César Ballerini, advogado especialista em direito civil, nosso convidado na edição de hoje. Doutor, e quais que são as implicações legais nesse caso, né? O que essa vítima pode fazer para buscar a justiça de imediato? Olha, a primeira recomendação que eu faço, porque isso aí, além de ser uma fraude civil que dá indenização, ela é um ilícito penal, ela é um estelionato digital, um crime virtual. A primeira providência, ainda que você não tenha sido lesado, ainda que você tenha percebido e não caído no golpe, é fazer um boletim de ocorrência. Porque uma vez que eles estão te ligando, te mandando e-mail, eles têm seu dado. Isso é óbvio e intuitivo. Então, para prevenir que eles usem esses dados em outros golpes, já faça um BO. Porque você prova que hoje, no dia de hoje, você percebeu o golpe, não está compactado com eles e já está reclamando disso. Se você for lesado, além do BO, já procure o PROCON, tá? E faça uma reclamação contra o fornecedor se você desconfiar que ele forneceu o seu golpe, os seus dados digitais para o fornecedor, para o golpista. Tá? A LGPD protege os seus dados bancários. Tenha muito cuidado quando aparecem aqueles alertas do Google. Você concorda com os cookies? Você concorda com os termos? E a gente nem abre para ler os termos e a gente acaba clicando que aceita tudo. Ali você está autorizando, por vezes, a pessoa de um site que talvez você não conheça a negociar os seus dados com outros que você também não conhece. Leia sempre. Não vá no automático clicando ali que você concorda com tudo, aceita tudo. Leia. Se falar que você autoriza a divulgação dos seus dados, refine a opção. Fala, eu não autorizo que divulgue meus dados. Isso diminui um pouco o risco de fraude. Faça o BO sempre. Evite ficar atendendo chamadas e passar dados para o atendente. E, sobretudo, não caia na ideia de falar assim, você concorda com o que eu estou dizendo? E eles gravam a sua voz, sim. Porque aí eles têm a sua voz para fazer um financiamento eletrônico. Né? O fraudador vai ter a sua voz gravada ou vai conseguir reproduzir a sua voz e a sua imagem
para fins de inteligência artificial, ali com a utilização de inteligência artificial, para fazer financiamentos bancários em seu nome. O mundo digital está muito perigoso. Não fale nada por celular, não atenda chamadas de números desconhecidos, não responda e-mails, não abra e-mails. Tá? Estão dizendo aqui que eu devo para a Receita. Não clica ali. Deixa a Receita, se for o caso, te cobrar no modo tradicional, mandar uma notificação para sua casa. Não caia nos boletos que te mandam para pagar. Olha, você tem uma multa aqui, pague com 10% de desconto. Entre na internet e pergunte lá, golpe do boleto da multa. Você vai ver que muita gente cai. Chega uma empresa lá que você não conhece, entre no site Reclame Aqui e veja se ali tem alguma coisa. Ou entre no Jus Brasil, no Escavador, nesse site de pesquisa jurídica, e veja se a empresa já tem outros problemas. Doutor Ballerini, nessa semana, nesse finalzinho agora do mês de maio, teve uma decisão importante desse tema que nós estamos falando na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso por conta de um recurso especial de uma vítima do golpe do boleto falso. O STJ determinou que seja indenizado pelo banco o valor de R$8 mil. A vítima não desconfiou do golpe porque os criminosos indicaram informações que ela não havia passado. Só o banco tinha aquele tipo de informação. Valor, número das parcelas a vencer, placa do carro financiado. Então, a vítima viu aquelas informações todas, pensou, só o banco pode ter isso, o boleto é do banco, vou ter que pagar. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o banco a ressarcir os prejuízos, afastou o pedido de danos morais, porque considerou que a correntista deveria comprovar o dano moral, mas indicando, por exemplo, a negativação do seu nome, a apreensão do veículo, que não aconteceu, mas a devolução dos R$8 mil, isso o STJ determinou para essa instituição bancária. O senhor acredita que isso possa ser uma tendência jurídica daqui para frente, cada vez mais vítimas entrarem com um processo contra a instituição que não aplicou o golpe, mas de alguma forma permitiu que os dados vazassem? Com certeza, porque veja bem, o que a jurisprudência não acha razoável é que o banco indenize quando o consumidor atuou sem cautela nenhuma, quando era visível que era um golpe e ele não foi cauteloso. A pessoa que vai lá no caixa eletrônico, com o fraudador do lado, lá fica conversando com ele e deixa ele copiar os dados, ou a pessoa faz o reconhecimento facial sem desconfiar de nada. Agora, num caso como esse, onde o consumidor agiu de um modo razoável, de um modo normal, comum, que qualquer pessoa agiria, e ele não forneceu seus dados, o banco, obviamente, acabou disponibilizando isso, ou às vezes até o lojista, tá? Às vezes é o crediário de uma loja grande, que alguém fraudou, aí a loja responde junto também, tá? Essas lojas maiores aí de departamentos, tá? Então, nesses casos, quando você tem claro que houve falha na prestação do serviço do banco ou da loja, a indenização é cabível, indenização que eu falo material, devolução do seu prejuízo, cancelamento de faturas em aberto, né, que tenham sido feitas, tá? E o dano moral, se você experimentou, às vezes nesse caso, a pessoa não demonstrou, ela simplesmente só pediu o dano. Mas se você falar, olha, eu tive que ir em delegacia, eu perdi hora de serviço, eu fiquei 1 hora na fila, eu tive que ficar 2 horas no telemarketing, a pessoa acaba ganhando também indenização de dano moral, algo entre 3 a 10 mil reais, dentro da extensão do prejuízo moral que ela teve por conta disso, tá? É uma coisa que eu chamo a atenção. Sempre você tem que olhar que tem 2 bancos, o teu banco e o banco que emitiu o boleto. Se abriram conta no outro banco com documentos falsos, o outro banco responde. Seu advogado tem que estar atento para essa situação. Porque você tenta localizar o fraudador, aí você vê que o banco que recebeu o dinheiro, o outro banco, ele aceitou documento falso, não conferiu a identidade. Então, ao invés de você processar o seu banco, brigar com o seu banco, vá brigar com o outro banco. Às vezes até mais fácil, porque lá a comprovação de falha já está demonstrada. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os golpes por aplicativos de mensagem somam mais de 60% das fraudes financeiras registradas pelos bancos, sendo o golpe do perfil clonado no WhatsApp um dos mais recorrentes. Nath Lucchesi,
Estamos conversando com o Dr. Júlio César Ballerini, advogado especialista em direito civil, sobre os golpes digitais que fazem tantas vítimas no país. Doutor, quando a gente fala sobre conhecimento, né, consciência, a gente consegue se blindar. E 2 pontos importantes que eu achei super interessante é que as vítimas a gente imagina muitas das vezes que são pessoas idosas, experientes, e não, hoje os jovens caem muito nesses golpes. E outra coisa, existem épocas do ano que os consumidores também estão mais vulneráveis a essas fraudes. Como que a gente pode se prevenir em meio a tudo isso? Olha, é aquilo que eu digo. Às vezes a facilidade de você comprar na internet, você acaba se expondo a um risco maior nessas compras de internet. Desconfie de milagre. Se uma coisa custa R$1.000 e alguém está vendendo por 100, é sinal de que você vai cair num golpe. Outro dado, se a pessoa pede dinheiro antes, não envie nunca nada antes. Tá? A gente até participou de uma palestra com o Celso Russomano, e ele falava, o melhor meio de comprar é o cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem seguro, e se você denuncia para o seguro, ele já bloqueia e ele te ressarce. Tá? Quando você usa Pix, quando você usa cartão de débito, você pagou, não tem como recuperar. Como a fatura do cartão será paga adiante, você consegue estornar com BO, né, com a comprovação de que você tomou cautela natural, com comunicação ao PROCON. Então, é um meio mais seguro. Está chegando o Dia dos Namorados aí. É uma época propícia a esse tipo de golpe. Então, vamos ficar atentos, né? Não existe almoço grátis, gente. Toma cautela, desconfiou de alguma coisa que recebeu, entre em contato com o seu banco, opte pelo cartão de crédito, tá? Ainda que seja para pagar para 30 dias, opte por ele, porque ainda é o meio mais seguro e evita de você cair numa fraude. Dr. Júlio César Ballerini, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Dicas importantíssimas na manhã desta quinta-feira para todos nós ficarmos atentos. Um grande abraço, um bom trabalho ao senhor, a toda a sua equipe e espaço sempre aberto para falarmos sobre temas tão relevantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu agradeço. Um forte abraço a todos, um ótimo dia. Tudo de bom, gente.